O salmo todo, do verso 1 até o verso 19, não são muitos versículos, mas eu faço questão que os irmãos leiam juntamente comigo. É muito importante a leitura da palavra do Senhor, porque é através da palavra do Senhor que nós temos comunhão com Deus, que nós conhecemos mais de Deus e que Deus vivifica a fé no nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos ler e ouvir a palavra do Senhor. Creio que os irmãos já encontraram. Vamos ler em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido e Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isto falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecerei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, e que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque agora a Tua palavra será ministrada, Pai. Eu peço que a partir de agora, Senhor, não seja mais eu, Senhor, mas seja o Teu Espírito operando através de mim, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada ao Teu povo, Senhor, que ela possa, Senhor, ir e produzir o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor, tratando os corações, tratando aquilo que o Senhor tem para a vida de cada irmão que está aqui presente, de cada irmão que está acompanhando pela live, meu Deus, ou que acompanhará este vídeo no futuro, Pai. Que o Senhor, Pai, possa ser com eles, Senhor, e que o Senhor possa me dar graça, Senhor, para ministrar essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Salmo 116, é um salmo de gratidão, queridos, né? O próprio título aqui diz, né? Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Eu dei o título a essa mensagem: Gratos pela graça. Gratos pela graça. Por quê, queridos? Primeiro, porque nós estamos na semana da gratidão. Então, né, nós vamos aqui a semana toda estar tratando sobre gratidão. Em segundo lugar, esse Salmo 116, como nós acabamos de falar, é um salmo de gratidão. É um salmo onde o salmista, quase em todos os versículos aqui, ele louva o Senhor por livramentos de morte, porque o Senhor tirou um sentimento de angústia do inferno do seu coração, porque o Senhor o livrou de muitas coisas. E assim é a nossa vida, queridos. A nossa vida, nós vivemos de problemas em problemas, de vitórias em vitórias, mas o tempo todo é Deus conosco, é Deus nos guardando, é Deus nos livrando. E como o pastor bem disse aqui, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, para ter motivos para ter gratidão ao Senhor. Então, queridos, nesse salmo que nós lemos, é retratado uma oração feita de agradecimento aos cuidados de Deus, né? Como eu disse, o salmista apresenta muitas razões. Alguns estudiosos, queridos, eles sugerem que esse Salmo 116, ele foi escrito pelo rei Ezequias, né? Vocês já ouviram falar do rei Ezequias, aquele rei que a Síria se levanta contra ele, um grande exército, e o Senhor envia um anjo, e esse anjo destrói o exército inimigo, este mesmo rei.
Pastor, mas não está escrito aí que o autor deste salmo é o rei Ezequias. Queridos, estudiosos, a maioria deles, teólogos, eles indicam que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias por conta dos dizeres que tem aqui, daquilo que o salmista, daquilo que o escritor está passando durante o período da sua vida. E nós vamos ver aqui no discorrer da palavra que realmente se trata da vida do rei Ezequias, embora aqui na Bíblia não diga quem é o autor, né? Então nós vamos dar seguimento. A maior evidência aqui, queridos, é baseada em algumas semelhanças aqui na vida dele, como por exemplo, uma doença grave que ele sofreu a ponto de quase matá-lo, e ele teve de clamar ao Senhor, e a sua oração, e quando Deus deu ouvidos à sua oração, né? Se esse salmo tivesse sido escrito por Davi, né? Davi pessoalmente, ele não passou por nenhuma doença de morte, ele passou por perigos de morte, né? Tentavam matar eles, tentavam contra a vida dele, mas ele não teve nenhuma doença que quase o matara, né? Quem teve doença foi o filho que ele teve com Betseba, mas não vem ao caso aqui. Então, por esse motivo, muitos teólogos atribuem esse salmo ao rei Ezequias. É importante frisar isso. Então, é importante nós pensarmos, queridos, nas vezes em que Deus foi bondoso conosco. O rei Ezequias, ele relatou aqui os motivos pelo qual ele louva o Senhor. E eu pergunto para você essa noite, quão bom o Senhor tem sido na sua vida? Todos nós aqui viemos aqui ou de carro, ou andando, ou de ônibus, mas nós estamos aqui. Quantas pessoas que estão no hospital, que gostariam de estar aqui, mas não pode? Nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor, queridos. Então, só retratando aqui para alinhar um pouco aqui a história, para quem não conhece a história do rei Ezequias. Rei Ezequias era um rei de Judá, né? E esse rei de Judá, ele resolve em determinado momento deixar de pagar os tributos para um reino muito maior, chamado reino dos assírios. E esse reino dos assírios, que possuía um exército muito poderoso, eles se revoltam, eles sitiam a cidade de Jerusalém para guerrear contra o rei Ezequias. O exército de Jerusalém era muito pequeno, não podia guerrear contra um exército tão poderoso. Então, esse rei da Síria, ele afronta o Deus de Israel, e ele diz para o rei Ezequias que nenhum Deus pode livrá-lo da sua mão, e ele cerca a cidade com 185 mil homens, 1000 soldados valentes, treinados para guerrear contra o rei Ezequias. E o rei Ezequias, no momento de revelação ali do Espírito de Deus, ao invés de querer enfrentar com as suas próprias forças, ele apresenta a carta de afronta a Deus, ele clama a Deus, e Deus age em seu favor, e numa noite Deus envia um anjo, e apenas este um anjo mata 185 mil soldados do reino assírio. Então Deus traz um livramento na vida de Ezequias. Não obstante, quando Ezequias tinha por volta dos seus 39 anos de idade, Deus manda o profeta Isaías até o palácio para trazer uma notícia para o rei Ezequias. E a notícia era: arruma a tua casa, porque eu vou te recolher. E diz a palavra que enquanto o profeta estava saindo ali do palácio, o rei Ezequias, ele vira para a parede e ele chora amargamente, ele clama ao Senhor, e ele pede pela misericórdia de Deus, que Deus se lembre dos tempos da sua juventude, e o coração de Deus se inclina para ele, e Deus não espera nem com que o profeta saísse do palácio, e Deus ordena para o profeta: volta lá e fala para o rei Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Então esse salmo, né, é sobre a vida deste rei, que ele é muito grato a Deus, é um rei que foi fiel a Deus, e que Deus foi fiel a ele, né? É um rei que ele teve aliança com Deus. Então nós vamos aqui discorrer aqui em cada versículo aqui, e vamos falar aqui um pouco acerca dos motivos que nós temos para agradecer a Deus, né? Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21 até o 24, diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Queridos, eu espero que ao final dessa mensagem nós possamos lembrar
de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós possamos lembrar daquilo que nos traz esperança ao nosso coração. Quantos livramentos, quantas curas, quantos consolamentos que o Senhor deu na nossa vida. Quantas coisas maravilhosas que o Senhor nos deu. E nós muitas vezes somos tendenciosos a reclamar, nós somos tendenciosos a falar daquilo que o Senhor não fez na nossa vida, mas aquilo que Ele fez nós esquecemos com facilidade. E como esta é a semana da gratidão, nós vamos sim lembrar de tudo aquilo que Deus fez e fará na nossa vida, em nome de Jesus. Então vamos à ministração. No verso 1 diz assim o salmista: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Verso 2: porque Ele inclinou o seu ouvido para mim, portanto eu clamarei enquanto eu viver. Queridos, o salmista ele já começa com uma declaração de amor a Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouviu as minhas súplicas. Quem aqui já teve súplica ouvida de Deus? Todos nós, queridos, todos nós suplicamos, o Senhor ouviu a nossa súplica. E o salmista, ele faz algo muito lindo aqui. Ele denota como se fosse uma associação, como se fosse um pacto com Deus. Deus ouviu o meu clamor e este é o meu Deus para sempre. E eu louvarei a Deus e eu amarei a Deus, porque Ele inclinou o seu ouvido para mim, porquanto eu chamarei enquanto eu viver. Ele faz um voto com Deus, ele fala: o Senhor inclinou os ouvidos para mim, enquanto eu viver eu vou servir este Senhor. E como será que é a nossa atitude diante disso? O Senhor tem ouvido as nossas aflições, o Senhor tem inclinado os ouvidos para nós, o Senhor muitas vezes tem nos atendido, e muitas vezes nós não somos gratos ao Senhor. Muitas vezes, se o Senhor não fizer aquilo que nós queremos, nós viramos as costas para Deus. E não é assim que funciona. Nós podemos aprender através da vida deste homem. Compare, queridos, o uso do amor que ele coloca aqui, como um amor do discípulo com o seu mestre, um amor do escravo com o seu dono, né? Um amor de um servo com o seu Senhor. Esse tipo de amor que nós temos que ter, porque Jesus é o nosso Senhor e Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. E muitas vezes nós declaramos: ah, pastor, mas eu amo Jesus, ah, pastor, mas eu amo a Deus, eu amo as coisas de Deus. Mas, queridos, como o salmista, quem ama, declara. Você tem declarado que você ama o Senhor? Você tem dito ao Senhor todos os dias que você o ama? Quem ama, queridos, tem tempo para a pessoa amada. Quem ama não fica dando desculpas, dizendo: hoje eu vou trabalhar até mais tarde, eu não tenho tempo. Hoje eu não posso ir no culto porque eu tenho que assistir a novela. Tem tempo para a pessoa amada. Se você ama, você dá um jeito. Se você ama, você tem tempo para adorar, para conversar, para orar, para buscar, para procurar a sua pessoa amada. Se você não está fazendo isso, você não está sendo grato a Deus, você não está buscando ao Senhor de todo o seu coração. E é isso que Deus espera de nós. Nós somos gratos a Deus, nós temos um pacto de fidelidade com Deus, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. No verso 2 ele diz, né? Quando o Criador inclinou o seu ouvido, ele se refere aqui, que quando o Criador inclina o seu ouvido, a oração é atendida. É a fidelidade de Deus. Nós vemos em muitos lugares, né, escrito assim: Deus é fiel. Mas será que nós somos fiéis a Deus? Será que na primeira oportunidade a gente não pisa na bola com Deus? Isso é ingratidão, queridos. Isso é ingratidão. Nós somos gratos a Deus, queridos, porque Deus tem inclinado os seus ouvidos ao nosso clamor. Este é o primeiro motivo. No verso 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: as tristezas de morte me cercaram, e dores do inferno se apoderaram de mim, e eu encontrei tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Nós temos que ser gratos ao Senhor, gratos a Deus, porque Ele nos livra das nossas tristezas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Pode ser que você esteja triste hoje, pode ser que você esteja com o coração quebrado, ou pode ser que você esteja doente, mas isso vai passar, porque Deus vai tirar essa doença, essa dor do seu coração. E aqui o salmista, ele compara a iminente ameaça de morte com uma tristeza letal, com uma tristeza do inferno na sua vida. E muitas vezes nós temos tido pensamentos de morte: Senhor, este vai ser o meu fim, eu não vou aguentar. Mas o salmista diz: então eu invoquei o nome do Senhor. Então, se você está com este sentimento, invoque o nome do Senhor e seja grato a Ele, agradeça a Deus antecipadamente, porque Deus irá inclinar o seu ouvido à sua oração. Tem muitos momentos, queridos, na nossa vida, que nós estamos no fundo do poço. E dentre esses momentos que nós estamos no fundo do poço, pode ser que foram irmãos que nos colocaram lá no fundo do poço. Você quer um exemplo? Os irmãos de José. Você quer outro exemplo? Os amigos de Jó. A pessoa já estava numa pior e ainda vem alguém e te coloca mais para baixo. E chega um momento que você está tão para baixo que não te resta outro lugar para olhar senão para cima. E é nesse momento que você olha para cima, que você clama do Senhor, que o Senhor te dá ouvido, que o Senhor te tira desse sentimento de morte, dessa tribulação, dessa tristeza que você está sentindo. Então nós temos que ser gratos ao Senhor, porque nós invocamos o Senhor e Ele ouve a nossa oração. Pode ser que você esteja gemendo de dor, pode ser que você esteja com sentimentos hostis: eu estou com ódio daquela pessoa, pastor, eu vou buscar, eu vou prejudicar aquela pessoa. Pode ser que você esteja cercado por todos os lados, sem esperança, mas clame ao Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para livrar a sua alma da morte. E este é o motivo que nós temos que agradecer a Deus, porque esse é o nosso Deus, Ele nos livra do laço da morte. Outro motivo, queridos, do qual nós temos que agradecer a Deus, versos 5 e verso 6, o salmista escreve: gracioso é o Criador e justo, sim, o nosso Deus é misericordioso. O Altíssimo preserva o simples, e eu estava abatido, e Ele me socorreu. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Nós temos que dar graças a Deus, porque o Senhor é o nosso repouso. O salmista diz que Deus é misericordioso, e de fato é, queridos. Nós não merecíamos a salvação que nós recebemos, nós não merecíamos que Deus entregasse o seu Filho unigênito naquela cruz do Calvário, para servir como Cordeiro de Deus e tirar os pecados do mundo, mas Deus o fez porque Ele é misericordioso, assim como Deus foi misericordioso na vida de Ezequias. Quando Ezequias estava cercado por aquele exército enorme de 185 mil soldados treinados, ele dependeu só de uma coisa: da misericórdia de Deus. Então ele se ajoelhou, ele se humilhou e ele clamou a Deus, e Deus teve misericórdia dele. E como eu disse no início, a palavra diz que Deus enviou um anjo. Queridos, esse nosso Deus é muito poderoso. Ele enviou um anjo, e esse um anjo matou 185 mil soldados. E você aí, queridos, muitas vezes fica maldizendo a Deus: ai, Deus não vai me ouvir, ai, Deus não vai me dar salvação. Queridos, a salvação ela virá, mas ela virá no tempo de Deus e não no nosso tempo. O nosso Deus é misericordioso, não é vontade dele que nós pereçamos na mão do ímpio. E aqui, queridos, eu também anotei, o rei Ezequias, ele, no versículo 6, ele fala assim: o Altíssimo preserva o simples, eu estava abatido e Ele me socorreu. Volta minha alma para o teu repouso. O repouso do simples é somente no Senhor, e o Senhor ama aqueles que são simples. O Criador preserva aqueles que são simples, aqueles que são inexperientes, aqueles que dispensam o seu orgulho, a sua sabedoria, o seu dinheiro, e colocam as suas esperanças no Senhor. Apesar de ser o rei de Israel, o rei Ezequias, ele colocou as suas esperanças nas mãos de Deus.
Ele não confiou no homem. Ele podia fazer alianças com outros exércitos, com o reino do norte, ele podia tentar guerrear contra aquele povo com a sua própria força, mas ele reconheceu, não há vitória sem Deus. Por isso no final ele fala aqui: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Temos que dar graças a Deus porque o Senhor nos faz o bem. A vontade de Deus para nós é boa, é perfeita e é agradável. No versículo 10, a palavra diz assim: vem agora. Versículo 10 não, queridos, eu pulei uma parte aqui. Quando Deus estava conversando com Moisés, na sarça ardente, e Deus diz assim para ele no versículo 10 de Êxodo 3: vem, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Muitas vezes, queridos, Deus tem te ordenado, muitas vezes Deus tem falado na sua vida: vai que eu vou te dar vitória, avança que eu sou contigo. E muitas vezes nós dispensamos a palavra de Deus, muitas vezes nós não cremos naquilo que Deus está nos prometendo. E Moisés, ele ali numa posição de humildade, né? Quem sou eu para ir lá tirar os filhos de Israel da mão de Faraó? Mas Deus escolheu Moisés, Deus não escolheu Arão, Deus não escolheu outra pessoa, Ele quis Moisés. E olha o que Ele fala para Moisés no versículo seguinte, Êxodo 3:12: e Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Eu serei contigo. E nós temos que ser gratos, queridos, a Deus, porque Deus é conosco. Deus foi com o rei Ezequias e ele teve vitória. Deus foi com Moisés e Moisés teve vitória. Deus também foi com José, com Gideão, com muitos personagens da Bíblia. Todas as vezes que já não havia mais esperança, Deus renova as nossas esperanças no último momento. E esse é o nosso Deus. Nós temos que ser gratos a Deus porque Ele ama os simples. Nós temos que ser gratos a Deus porque Ele é misericordioso. No verso 8, o salmista diz: pois tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda, e eu andarei perante o Criador na terra dos viventes. No versículo 10 diz: cri, portanto falei, fui grandemente afligido. E no verso 11 diz: disse na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Queridos, aqui o rei Ezequias, ele está colocando o coração dele aqui, como ele estava naquele momento. Ele já não tinha mais esperança em homem algum. Ele colocou aqui que o Senhor o livrou da morte. O Senhor viu as suas lágrimas no momento em que ele estava ali com uma sentença do próprio Deus de que ele seria recolhido. Mas o próprio Criador o livrou. E ele diz que andará com o Criador na terra dos viventes. Ou seja, ele testemunhará de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Quantas maravilhas, quantos livramentos que nós temos para contar, quantas coisas maravilhosas que nós temos acontecido na nossa vida e nós nos omitimos. Nós podemos engrandecer o nome de Deus, mas nós não fazemos a promessa como o rei Ezequias aqui. Nós não queremos divulgar aquilo que Deus fez de bom na nossa vida. Nós temos que ser mais gratos a Deus, queridos. O livramento de morte trouxe transformação de vida ao salmista. A fé que ele teve no seu coração o capacitou para prevalecer no meio da tribulação. Não uma, mas duas vezes o Senhor fortaleceu a fé no seu coração. E eu pergunto a você agora, a nós, a mim inclusive: será que no momento de ameaça de morte, será que no momento de uma ameaça de perder o seu emprego, será que no momento que você está enfermo, você tem a mesma fé em Deus? Será que você louvará o Senhor na terra dos viventes? Ou será que você maldizerá ao Senhor? Nós temos que ser gratos, queridos, a Deus na terra dos viventes.
Olha só, queridos, que diz lá em Romanos capítulo 3, verso 23 ao 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, não somente naquela época, mas no presente, no passado, no futuro, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Todos nós temos fé em Jesus Cristo, queridos. Todos nós, diz aqui a palavra, não teríamos como pagar pelos nossos pecados. Não haveria forma alguma. Ninguém, nenhum ser humano, exceto Jesus, porque Ele foi 100% homem, 100% Deus, nenhum outro homem seria capaz de cumprir toda a lei. Qual a lei, pastor? É os 10 mandamentos? Não, queridos, são 613 mandamentos. Nós não conseguimos cumprir malmente 2 mandamentos dos 10, que dirá 613 mandamentos. Mas o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Ele veio aqui e Ele cumpriu toda a lei, e Ele se fez maldito no meu e no seu lugar, para que eu e você fôssemos chamados filhos de Deus, todo aquele que no Jesus Cristo crer e tiver fé nele. Então, queridos, o salmista, ele afirma que Deus o livrou da morte e enxugou as suas lágrimas, e isso é motivo de sobra para você agradecer a Deus. Muitas vezes eu posso perguntar para um de vocês qual o seu sonho, qual o seu maior sonho, e você pode me dizer, eu quero ser um engenheiro da computação, eu quero ser um astronauta, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero fazer missão. Queridos, a coisa mais importante Deus já nos deu. Ele nos libertou do pecado, Ele nos salvou, e um dia nós reinaremos juntamente com Ele, por conta de Cristo Jesus, porque Deus é misericordioso e Ele nos livra do laço da morte, e esse é mais um motivo pelo qual nós temos que agradecer a Deus. Nós recebemos o livramento da morte eterna, nós recebemos o livramento da condenação do inferno, de passar toda uma eternidade no lago de fogo e enxofre, com Satanás, os seus demônios, com o anticristo, com a besta do Apocalipse, e nós vamos estar juntamente com Cristo, reinando na Nova Jerusalém. Por isso nós temos que ser gratos. No verso 12 diz, o que entregarei ao Criador por todos os benefícios que Ele fez comigo? Aqui mostra um coração grato do salmista. Esse salmista recebeu muito mais do que ele precisava, muito mais do que ele pediu, muito mais do que ele merecia de Deus. E muitas vezes nós estamos nessa posição, aqui e agora. Nós recebemos muito mais do que nós merecemos, do que nós precisamos, e muitas vezes muito mais do que nós pedimos, porque Deus é misericordioso, porque Deus é amoroso. E o salmista aqui, ele mostra um coração grato, e ele pergunta, o que eu entregarei ao Criador, por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida? E eu pergunto a você hoje, quanto que vale, em dinheiro, o ar que você está respirando aí nos seus pulmões? No ano de 2021, morreu um famoso banqueiro, dono do Banco Santander, e a filha dele deu um depoimento muito interessante, ficou bastante conhecido. O depoimento dela foi o seguinte: o meu pai é um dos homens mais ricos do mundo, e ele morreu precisando de uma das coisas que é dada de graça por Deus, que é o ar que nós respiramos. Então, queridos, é motivos de sobra para nós sermos gratos ao Senhor. Nós não temos como agradecer a Deus por tamanha graça que é dada na nossa vida. Eu pergunto a você, quanto vale os seus filhos? Não tem preço. Quanto vale os seus 2 rins? Quem já teve pedra nos rins sabe quanto que vale, né, pastor?
Queridos, não sei se você compreendeu, mas eu estou tentando trazer à tona uma reflexão. Entenda uma coisa, não importa quão grato você é a Deus, não tem nada que você possa fazer que você possa pagar a Deus. Não há nada nesse mundo que você possa fazer para compensar e para dizer: Senhor, eu já fiz aqui e já está pago pela obra que o Senhor fez. Não, queridos, a única coisa que nós podemos fazer a Deus é ser gratos, é louvar, é engrandecer, é agradecer, é amar a Deus, é amar o próximo, e cumprir os mandamentos, e ser obediente, e ser santos como Jesus foi santo, e tentar nos santificar e buscar aquilo que Jesus tem nos conduzido. Porque se você ama Jesus, você segue os mandamentos de Jesus. Este é o motivo que nós devemos ser gratos, porque nós recebemos muito mais do que merecemos, e nós não podemos pagar pelo que nós recebemos. No verso 13, diz assim o salmista: tomarei o cálice da salvação, e clamarei o nome do Criador, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença do seu povo. Nós temos que ser gratos, queridos, e o salmista aqui, ele fala como se ele estivesse vendo aquilo que aconteceria no futuro, por ocasião da vinda de Jesus. A palavra aqui, dar o cálice, é o cálice que Jesus bebeu, e o cálice que Jesus bebeu é uma coisa negativa. Jesus, ele bebeu um cálice de toda a ira do Pai, toda a ira que estava sobre toda a humanidade, em todos os tempos, em todos os séculos, ela foi derramada sobre o Filho de Deus. E ele continua: e clamarei ao Senhor, meu Criador, e pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o povo. O salmista está dizendo aqui, queridos: tomarei o cálice da salvação, porque eu só posso tomar o cálice da salvação se alguém tomou o cálice da ira. Jesus tomou o cálice da ira, e nós agora temos partes com Jesus. E agora, quando Deus olha para mim e para você, Ele não enxerga mais o pastor Rafael, o pastor Rubens. Ele olha e ele fala: ali está o sangue do meu filho. Ele enxerga Jesus na sua vida, porque Jesus se fez maldito para que você fosse bendito na presença de Deus. Nós temos que ser gratos, porque Jesus tomou desse cálice, para que eu e você não precisássemos tomar. Muitas vezes, queridos, você não tem noção do que é isso, mas você tem dó de levar o seu filho pequeno para tomar uma vacina. Você fica com dó que ele vai tomar uma em cada perna, e você quase chora, e você fica com muita dó ali, mas tem que tomar, e você dá a vacina. E eu fico imaginando, e Deus que teve que pegar o seu filho, colocar numa cruz. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E esse filho entregar todo o seu sangue, entregar a sua vida por mim e por você, que não merecemos, que não somos dignos, que somos pecadores e continuamos pecando, e Ele teve que matar o seu filho por causa de nós. Ele teve que derramar toda a ira dele em cima de Jesus, para que nós não pudéssemos sofrer aquilo que já estava destinado a mim e a você. Mas, queridos, isso era plano de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, a palavra diz: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, isso por causa de Jesus, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não somente isso, queridos, nós não só tivemos os nossos pecados pagos na cruz, mas nós fomos filhos adotivos de Deus por Cristo Jesus. Quem pode pagar por isso? Algum de vocês pode?
Ninguém pode. Ninguém pode pagar por isso. Nós só podemos ser gratos a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque se eu imaginar que a minha capacidade de manter a minha salvação, ela está em mim, não, eu tenho que manter a minha salvação, eu tenho que vigiar, você tem que fazer tudo isso daí, com certeza, e você vai apanhar muito aqui desse púlpito, que você tem que fazer isso. Mas queridos, nós lemos aqui, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Não foi você que aceitou Jesus. Eu levantei a mão, eu aceitei Jesus. Ele te escolheu. Você está aqui porque Ele te escolheu, Ele te elegeu. Você é filho de Deus pela eleição do Deus Altíssimo. E a partir do momento que eu achar que a salvação está na minha mão, ou que você achar que a salvação está na sua mão, se você for fiel, se você cumprir tudo, queridos, as obras, elas confirmam a nossa fé. Temos que ter obras, temos que ter fé, mas a nossa salvação, ela está nas mãos de Deus, e Deus não abre mão de nós, queridos, somos nós que o abandonamos. Glória a Deus, e eu dou graças a Deus, porque a minha salvação, ela está nas mãos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. No verso 15 ele diz: preciosa à vista do Todo-Poderoso é a morte dos santos. Ó Senhor, deveras eu sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Nós temos, queridos, que ser gratos a Deus, porque nós somos preciosos para Ele. Nós somos preciosos para Deus. Aqueles que servem ao Criador são preciosos, não somente em vida, mas também na morte, como diz a palavra aqui, que nós acabamos de ler. Para Deus, a sua preciosidade, ela transcende o tempo, ela transcende a época, ela é um valor imensurável. A palavra diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, porque a sua alma vale muito para Deus. E muitas vezes nós não somos gratos, muitas vezes nós tratamos a nossa espiritualidade, a nossa busca por Deus como qualquer coisa, como um cacho de banana podre, e não é assim, queridos. Nós temos que valorizar esta obra bendita de Deus na nossa vida, porque ainda que você não escape da morte física, você escapará da morte eterna, e um dia nós estaremos reinando com Deus. Vamos adiantar aqui, queridos. Versículo 17: oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças e clamarei o nome do Senhor Deus Altíssimo. Agora pagarei os meus votos ao Criador na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Criador, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Deus poderoso. Aqui, queridos, o salmista, ele nos dá uma dica que o que nós podemos fazer para mostrar a nossa gratidão a Deus. Primeiro ele fala aqui que ele cumprirá os seus votos com o Criador. É uma forma de gratidão a Deus. E nós estamos aqui todos os domingos, todos os cultos, fazendo votos com Deus. Te louvarei para sempre, te adorarei, não importam as circunstâncias, e você ora e você promete a Deus. Deus cumpre os votos dele, e você? Outra coisa que nós podemos fazer aqui, queridos, já caminhando para o final, porque eu já passei do tempo aqui, nós podemos levar uma vida de oração e de comunhão com o Senhor. Nós devemos, aliás, porque voltando lá no verso 13, na parte B, o próprio salmista ele escreve: invocarei o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, queridos, nós estamos tendo ali um momento de conversa com Deus, um momento ali onde nós estamos desabafando, colocando para fora aquilo que está no nosso coração. E como um pai gosta de conversar com o filho, como o pai gosta que um filho chega da escola e conta como que foi o dia dele, pode ter sido ruim, pode ter sido bom, mas o pai quer conversar com o filho, e Deus quer conversar conosco. Não hesite em falar com Deus, porque Deus não está muito ocupado que Ele não possa te atender, porque Deus é onipotente, onisciente, Deus está em todos os lugares e Ele pode te ouvir. Não hesite em falar com Ele, é só você abrir a sua casa.
E no verso 14 também, ele reafirma aqui que ele fala: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Seja obediente ao Senhor. Se você for obediente ao Senhor, se você for obediente aos mandamentos do Senhor, você está sendo grato ao Senhor. Muitas pessoas vivem fazendo sacrifícios. Não, eu vou dar uma grande oferta, mas eu vou fazer isso, eu vou dar cesta básica aos pobres. De que adianta você fazer um grande sacrifício, se você não obedece a Deus? Mais vale obedecer do que sacrificar. Então, queridos, para finalizar aqui, existem muitas formas de agradecer ao Senhor, mas você ter um coração grato sempre a Deus, você trazer à memória todas as coisas que Deus fez na sua vida, é motivos de sobra para sermos gratos a Ele. E esta foi a palavra, e você aplaude ao Senhor. Amém, queridos. Sabe, queridos, eu estava ouvindo a ministração do pastor Rafa, e eu fico vendo às vezes como que as pessoas, elas perdem a oportunidade de agradecer a Deus. Eu comecei a fazer casamento, queridos, praticamente quando o pastor Orides ele começou a ficar doente.